Olá, hoje eu vim aqui para dar notícia do encerramento de um projeto de pesquisa. Entre 2018 e 2023, no grupo de pesquisa, a gente desenvolveu o projeto intitulado Exclusão Escolar na História Brasileira, Persistências e Resistências, 1920-2020, com o financiamento do CNPq. Na verdade, uma pesquisa nunca termina. A gente cria esses momentos de encerramento, estabelece etapas para o desenvolvimento da ideia, por questões práticas, por exemplo, para terminar um doutorado ou para encerrar um financiamento, enfim, por questões práticas institucionais, e também para poder tomar a medida dos avanços que a gente faz a cada momento. É bem importante esse momento de parada, para pensar o que a gente conseguiu acumular, onde a gente encontrou dificuldades, onde a gente avançou. E esse é o propósito desse vídeo. Antes, no entanto, de sintetizar algumas das coisas que são destaque dessa última etapa de pesquisa, vale a pena enfatizar que eu estou falando o tempo todo aqui que nós conseguimos, que nós produzimos, porque o trabalho é feito em equipe. É uma equipe atualmente grande, na qual participam pessoas em nível de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, doutores, professores consolidados nas suas instituições, ou seja, a gente tem desde pesquisadores iniciantes até pesquisadores sênior trabalhando em torno do tema, e isso tem se mostrado muito interessante, muito produtivo, a gente tem conseguido avançar bastante e em diferentes frentes, porque também cada um traz consigo seus interesses, seus modos de trabalhar, e tem sido muito feliz esse encontro de pesquisadores em torno dos temas que a gente estabelece a cada vez como temas de interesse. Nesse período, então, em que o foco era compreender processos de exclusão escolar na história do Brasil, três elementos se destacaram mais, né? Um primeiro ponto ao qual a gente dedicou bastante atenção foi a questão da escolarização das crianças pobres. Primeiro aspecto necessário no âmbito da pesquisa era historicizar essa designação. O que significa ser pobre, né? A documentação sobre educação, isso foi ficando evidente ao longo da pesquisa, a legislação, as regulamentações, os materiais, o debate educacional fala recorrentemente na criança pobre, mas não há uma definição muito precisa, bem estabelecida do que é que isso significa. Isso é parte já da história que a gente contribui para compreender melhor, porque há em torno da ideia de criança pobre um conjunto de aspectos antigos, de intencionalidades de moralização, que não começaram no século XX, que foi o nosso foco específico de investimento em pesquisa, que vem bem de antes, e isso foi um trabalho longo, aprofundado que a gente fez na pesquisa e que resultou em boas sistematizações, né? E uma das questões, então essa foi uma, né? Perceber que é um termo muito recorrente, mas que se a gente perguntar o que quer dizer exatamente a criança pobre, quem é essa criança, é como se a questão escorregasse pelas mãos, pelos vãos dos dedos, assim, é difícil de designar. Tem todo um tabu, tem toda uma preocupação em preservar a explicitação dessa condição de pobreza dos alunos, quando a Caixa Escolar organiza a maneira de distribuir os recursos para as crianças que precisam, está sempre presente a obrigação do sigilo, não se pode saber quem são essas crianças que vão precisar do auxílio. Isso está relacionado à moralização, à ideia de que a culpabilização da pobreza pela própria pessoa que se vê na condição de pobreza, como se isso fosse resultado da sua falta de capacidade, da sua falta de esforço. Isso tudo tem muitas implicações no contexto escolar até hoje, e foi algo que a gente pôde trabalhar bastante, aprofundar bastante ao longo da pesquisa. Um outro aspecto interessante é que a gente teve a ocorrência feliz de encontrar um conjunto rico de fontes, 169 fichas preenchidas com detalhes sobre as condições de vida, as características socioeconômicas,
os anseios de meninas que se matriculavam na escola técnica profissional Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, e era uma escola que tinha sido criada a partir da lei orgânica do ensino profissional, como uma escola para atender, para escolarizar as camadas inferiores da população, as camadas mais pobres. E aí, como a gente tem informação das características das famílias, a gente consegue observar que, embora fosse uma política destinada à escolarização da população pobre, quem frequentou a escola foram meninas de vários grupos sociais, né? Pobres, sim, mas não apenas meninas pobres, e isso é uma contribuição importante para a história da educação, no sentido de nos alertar a observar melhor, para além da intencionalidade das políticas de cada período, o que de fato aconteceu com essas instituições. Quem frequentou efetivamente instituições que foram criadas para diferentes grupos sociais. Um outro ponto de destaque ao longo desse período de pesquisa foi o foco nos estudos sobre a repetência escolar. Esse é um tema que já tinha sido muito discutido, muitas outras pesquisas já se debruçaram sobre isso, sobre a história da repetência escolar. Então, a gente achou interessante olhar o que é que os jornais da grande imprensa diziam sobre o tema. Isso se mostrou muito fértil. Trabalhamos 6 jornais da grande imprensa e foi possível ver, então, nessa análise que muitas das causas, esse é um debate muito recorrente nos jornais, né? Quais são as causas da repetência, com quem que isso acontece, como solucionar, enfim, é por aí que vai a discussão. E que, de modo geral, as causas da repetência indicadas na imprensa periódica de grande circulação têm muito pouco apoio em evidências, naquilo que de fato as pesquisas indicavam ou naquilo que era verificado empiricamente nas escolas. Isso aparece, tem menção a pesquisas, mas o que predomina é um descolamento da informação que se tem no âmbito da pesquisa em educação e do que circula como sendo considerada a causa, a razão da reprovação escolar. Um exemplo importante nesse sentido é a vinculação entre desnutrição e repetência, fracasso escolar. Essa era uma explicação muito recorrente nos anos 20, nos anos 30, se imaginava que a criança era pobre, era mal alimentada e que por isso então faltava a ela capacidade cognitiva, porque ela não teria desenvolvido bem sua inteligência, sua capacidade de aprender e que portanto era preciso alimentar bem as crianças para daí elas aprenderem. Nos anos 70 e 80 a gente encontra alguns artigos de pediatras, de médicos, dizendo que não é disso que se trata, que sim, a desnutrição é um problema, mas que a criança, quando chega a sobreviver, a seguir sua vida e está lá com 7, 8 anos e não aprende, não é porque ela foi desnutrida, a desnutrição causa vários outros problemas e que não há uma proporção assim tão grande de crianças desnutridas lá nos anos 70, nos anos 80, que pudesse justificar os altos índices de reprovação escolar. Apesar dessa informação, a relação seguiu sendo reiterada, muitas vezes mencionada, até hoje essa é uma relação muitas vezes evocada, né? O trabalho com os jornais resultou na publicação de um livro em colaboração com capítulos feitos pelos participantes da pesquisa, e que acho que vale a pena, é uma grande contribuição a respeito do tema. Cada capítulo traz elementos detalhados dessas análises. Um terceiro foco no que diz respeito aos resultados desse período de pesquisa está relacionado com as características da exclusão escolar brasileira no século XX. Aqui também eu teria muita coisa a dizer, há bastante. Essa discussão pode se desdobrar em muitos aspectos, mas eu vou destacar apenas um ponto pela sua recorrência, pela sua persistência ao longo da história da escola no Brasil, que é o afunilamento das matrículas entre a escola primária e o ginásio até 1971. Isso é evidente, isso é importante, mas é impressionante a manutenção desse afunilamento, mesmo depois que a escola
depois da criação da escola, que primeiro se chamou Escola de Primeiro Grau, e depois, que é a designação atual, ensino fundamental. Há uma compreensão que segue vinculada como se apresentou no ginásio, que a escola, depois de um certo momento, ao menos para as crianças maiores, para os adolescentes, ela deveria cumprir o seu papel selecionador, localizar os melhores e eliminar aqueles que não têm supostamente perfil para o estudo. Essa é uma ideia, enfim, repudiada, combatida, né, entre os pesquisadores da área de educação, mas o que a gente consegue observar a partir da pesquisa é que ela se mantém forte como a compreensão de uma das tarefas da escola, como se a escola tivesse como uma das suas atribuições selecionar os alunos, identificar os que têm capacidade para estudo e eliminar os que não têm. Isso eu pude desenvolver, eu especialmente nesse caso, bastante aprofundadamente num livro que foi publicado no início deste ano. Infelizmente o livro por enquanto está só publicado em inglês, espero que logo eu possa ter ocasião de lançar uma versão em português, mas enfim, um dos resultados desses investimentos de pesquisa. Como eu disse, né, uma pesquisa não termina exatamente, a gente encerra uma etapa, então encerramos essa etapa, mas já demos início à próxima etapa, que tem por título Qualidade, Racionalidades Colonizadas e Exclusão Escolar. No mesmo período, a gente vai olhar como é que essa noção de qualidade, essa questão da qualidade da educação foi se apresentando desde 1920 até 2020. Então, logo, logo a gente tem mais resultados, mais notícias de pesquisa para trazer.